Muito boa tarde a você, meu querido estudante, terceiro anista do ensino médio, meu pré-ENEM, meu futuro universitário 2022. Eu, professor Bruno Lardião, estou aqui com vocês hoje para mais essa aula de química, aula de isomeria, da parte da química orgânica, a química mais bonita que existe, que é a química orgânica. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a isomeria cis e trans, a isomeria geométrica. Nas aulas anteriores, a gente já teve a oportunidade de, vocês tiveram a oportunidade de conhecer as isomerias constitucionais, a isomeria plana, posição, cadeia, função, por aí vai. Hoje a gente vai entrar um pouquinho na isomeria, da isomeria cis e trans, que é a isomeria geométrica, certo? A parte onde a gente não fala mais. Mas primeiro é importante a gente revisar alguns conceitos antes de a gente avançar e relembrar. Se você perdeu essa última aula, é importante que você dê uma revisadazinha na aula minha, na aula de Coutinho, na aula de Aquiles, que fala sobre essa parte de isomeria. Ao final, se tudo der certo, a gente faz alguns exemplos para fechar e amarrar esse tema para a semana que vem, tá certo? Observa aí que esse material também fica disponível lá. Você pode pedir a mim, professor, professora, lá que você quer utilizar esse material nas suas aulas, pede para mim, dá um DM para mim lá no Instagram, que eu posso passar para você se você precisar desse material, tá certo? No meu canal do YouTube também encontra algumas aulas que eu gravo ao vivo com meus estudantes lá na escola, na EREM, professor Agamenon Magalhães, que é a minha escola lá em São Lourenço da Mata, onde eu trabalho todos os dias, basicamente, certo, pessoal? Então, deixa eu mandar um abraço aqui para o pessoal terceiro anista da ETE, governador Eduardo Campos, meu amigo Henrique, professor Henrique, que é o professor, diretor, o gestor da escola, e a professora Cidalva Tavares, que é a minha diretora, minha gestora lá da EREM, professor Agamenon Magalhães, tá certo, pessoal? O professor Jorge Queiroga também, lá da 10 de agosto, que é um professor de química que eu conheço há mais de 25 anos. Vamos embora começar nossa viagem pelas isomerias. Antes da gente começar, deixa eu dar uma palhinha sobre o que a gente já viu até aqui, certo? Quando se fala de isomeria, esse iso sempre remete à igualdade. Então, quando a gente fala de moléculas isômeras, são moléculas que têm alguma coisa igual. E o que é essa alguma coisa? Essa alguma coisa é a fórmula molecular. É como você pegar uma garrafa e está lá escrito lá C não sei quanto, H não sei quanto, e você não saber o que é que tem ali dentro, porque o rótulo está apagado. Você não vai, por exemplo, se você pega uma garrafa de C2H6O, você não consegue, se não tiver o nome dizendo etanol, você fica na dúvida se é álcool ou se é um éter, porque lá dentro não sabe, a não ser que você cheire, né? O cheiro é diferente, o nome é diferente, mas a fórmula molecular, o CH, o O, o que tiver lá dentro, é o mesmo. Por isso que a gente chama de isomeria. Esse iso sempre remete a igual, beleza? E hoje a gente vai falar das moléculas iguais, mas que têm somente uma conformação espacial, uma forma diferenciada de apresentar os seus ligantes no plano. Vou falar um pouquinho sobre o que é plano também. Lembra que a gente falou já sobre isomeria plana, que na verdade eu até expliquei para vocês aqui na outra aula minha, que não é bem plana, né? Porque não existe molécula orgânica que não seja tridimensional. Todas elas têm 3 dimensões no processo. Ou seja, eu tenho eixos para trás, para frente, para cima e para o lado. Elas estão em 3 dimensões, certo? Mas a gente costuma chamar de plana, né? Para separar um pouquinho dessa que a gente vai ver hoje, que é a cis trans, e da ótica, que é a do carbono quiral. Beleza, pessoal? Só que alguns autores, como por exemplo a Marta Reis, ela vem mudando esse termo plano para constitucional. E aí ela faz uma nova divisão, ela redivide esses modelos. Por exemplo, a isomeria plana, a isomeria constitucional de função, que é a plana de função também. Ela faz isomeria constitucional de cadeia. Aí cadeia aberta, fechada, normal, ramificada. Então essas coisas assim ela vai dividindo. E tem também a isomeria dinâmica, ou isomeria também posicional. Tem todos esses termos novos que vêm se adaptando. A gente precisa também, obviamente, acompanhar essas mudanças aí, porque muitas vezes tem um erro de conceito aí. Como, por exemplo, chamar molécula orgânica de plana.
que é bem complicado chamar assim, né? Porque elas estão em 3 dimensões. Mas aí a gente vai hoje utilizar ainda essa separação. Quando a gente fala de cis-trans, cis, né, e trans, na verdade, a gente está se referindo à rotabilidade, à capacidade de rotação dessa molécula. Quando a gente está falando sobre ligações em moléculas, entre aspas, planas, a gente está lembrado que essas moléculas são ligadas por apenas uma ligação de eixo, ou seja, aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono, certo? E aí eu consigo rotacionar, eu consigo fazer esse giro, não sei se na câmera está pegando, mas eu consigo fazer esse giro na minha ligação livremente no espaço, porque mesmo que eu faça esse giro aqui, eu consigo girar essa molécula, eu não contorciono, eu não vou torcer essa ligação. Qual é a teoria básica de uma ligação cis-trans? Eu vou mostrar a vocês na teoria já na tela, que diz o seguinte, que basicamente uma molécula cis-trans, eu tenho uma ligação dupla, uma ligação pi envolvida no processo. E essa ligação pi, como a tela está mostrando aí, impede que eu gire a minha molécula sem torcer essa ligação. Imagine que se você pegasse aqui ao lado essa molécula, isso, se eu pegasse aqui essa molécula ao lado e quisesse rotacionar ela, eu não iria conseguir fazer isso, porque aqui, ó, eu tenho duas ligações prendendo ela, ou seja, eu tenho uma ligação π, um orbital π aí, impedindo que essa rotação ocasione. Mas, Bruno, tu falou de um tal de plano aí. O que é esse plano? Plano, vamos dizer assim, é a planície, é o que divide o meio, certo? E aí a gente tem vários planos, mas para isomeria cis e trans, a gente só costuma mostrar esse plano aqui. Tá vendo esse retângulo que delimita a molécula, que está meio que dividindo assim a molécula ao meio? Pronto, isso é o plano que a gente vai usar. Aqui é como se eu estivesse dividindo o átomo, esse átomo aqui, ele está sendo dividido em duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. Observe que isso aqui não são duas ligações, tá, pessoal? Aqui é uma ligação só. Eu estou mostrando aqui, ó, uma ligação só, mas que é, na verdade, ela é composta por esse orbital π, esse orbital diferente que tem aí, tá certo? E aí ele meio que impede de eu girar livremente essa molécula no eixo. Por isso que a gente costuma classificar esse tipo de molécula, porque acontece o seguinte, eu posso ter ligantes de um lado, de outro. Então a gente vai ainda meio que encarar ele de forma plana, certo? Mas só bem para mostrar o que são os dois lados da minha ligação. E fica ligado que aqui nos dedinhos você vai entender bem melhor, tá certo? Então vamos passar esse slide para a gente ver. Olha só, teoria sobre o assunto. Ocorre com compostos ou em compostos de cadeia aberta, com pelo menos uma ligação dupla entre carbonos, que possuem os ligantes diferentes de si, certo? Então observa aí que a isomeria cis-trans, ela precisa de pelo menos um composto que tenha ligações duplas entre carbonos. Ou ainda, ela pode acontecer, volta um pouquinho aqui, ela pode acontecer também com compostos que possuam cadeias cíclicas. Vou mostrar agora. Então, olha o que eu falei aqui agora. Meu composto orgânico, ele tem que ter uma ligação, dois carbonos, unidos por uma ligação dupla. E aí tem uma sacada bem legal. Observa só. Tá vendo que eu coloquei esse R1, R2, R4, R3? Isso aqui, esses R's, 1, 2, 3, 4, são radicais, tá certo? Eu vou escrever aqui, mas tem coisa aqui embaixo. E aí o que acontece? Para que a molécula faça isomeria cis-trans, esse R1 tem que ser diferente desse R3. Está aqui, ó. Esse R1 não pode ser igual ao R3, assim como esse R2 não pode ser igual ao R4. Eles precisam ser diferentes. Então, um exemplo para isso, eu vou colocar aqui para vocês. Vamos supor, aqui eu tenho a cadeia, o carbono com dois carbonos aqui, né? A ligação dupla, porque é pré-requisito. E aqui, olha só, eu tenho o H, amplia a tela, por favor. Aqui eu tenho o H, aqui eu tenho outro H, e aqui eu tenho outro H, e aqui eu tenho outro H. Essa molécula não faz isomeria cis-trans, por quê? Porque basicamente todos os ligantes são iguais. Eu não posso ter esses dois ligantes iguais, certo? Eu não posso ter esses ligantes iguais no mesmo carbono. Eles precisam ser diferentes, tá certo?
Então, qual é a outra condição para um composto orgânico ser isômero cis-trans? Então, eles podem ser compostos de cadeia cíclica, mas que possuam os ligantes diferentes. Então, olha aí o caso de um ciclano qualquer, com os mesmos radicais R1, 2, 3 e 4, tá certo? Observe que aqui o pré-requisito é o mesmo, certo? A única diferença é que os carbonos têm que ser os vizinhos, né? Tem que ser os carbonos vicinais, tá? E esse R1 precisa ser diferente do R2. E R2 aqui em cima, né? E esse R3 tem que ser diferente desse R4. Eles têm que ser diferentes, não podem ser iguais, tá certo? Então, por exemplo, se esse composto aqui é o ciclano em questão, esse H não, aqui tem que ser um CH3, eles não podem ser iguais. Mesma coisa aqui, ó. Aqui pode ser H e aqui pode ser o CH3 no processo. Certo, pessoal? Mesma coisa que eu mostrei na tela anterior, com ligações duplas. Esses dois radicais aqui precisam ser diferentes, tá certo, pessoal? Isso vai ser muito interessante na parte lá de reações orgânicas, porque muitas dessas reações existem transformações de cis para trans quando você adiciona ou muda uma ligação ou muda a conformação de um composto. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Compostos cis, geometria dos compostos cis, certo? Grupos ligantes ficam do mesmo lado do plano espacial. Lembra que eu falei agora há pouco de plano, o que era o plano? Então aqui está, ó. Vou fazer aqui uma bolinha representando átomos de carbono. Vamos ver se ele consegue fazer aqui o desenho. Sou bom de desenho, não. Bom de desenho é Paulinho. Então, ó, aqui está a ligação. Aqui, faz de conta que essas duas bolinhas são a molécula. O plano é justamente aquilo, cadê? Que passa cortando aqui no meio, ó. É um plano que passa cortando o meio da molécula, certo? Então, eu tenho a parte de baixo com radical. Aqui eu tenho a parte de cima com outro radical. Lembra que eu falei agora há pouco que esse radical aqui tem que ser diferente desse daqui, tá certo, pessoal? Amplia a tela, por favor, Ninha, para o pessoal ver melhor. Vai ficando pequenininho aí. Então, olha só. A mesma coisa aqui, ó. Aqui também, ó, esse lado de cá e esse lado de cá, que a gente não consegue ver direito, só consegue ver o finzinho dele, ó. Não pode ver essa parte aqui, ó, porque ele tem um plano cortando, certo? Mas, olha o que diz o cis. Esses radicais, para ser chamado de cis, os radicais principais da molécula ficam do mesmo lado. Então, olha aqui um exemplo de uma molécula que obedece a essa condição de cis, né? Faça de conta que aqui tem um plano, deixa eu ver, ao contrário, aqui tem um plano, ó. Aqui esse pontilhadozinho feioso que eu desenhei é um plano, tá certo? E dos dois lados eu tenho o grupo metil aqui, ó. Tem esse grupo metil aqui e tem outro grupo metil aqui também. Como esses dois grupos, substituindo aqui, esses dois CH3, estão do mesmo lado que é esse aqui de cima, estão desse mesmo lado aqui, nós dizemos que isso é um grupamento do tipo cis, tá certo? Cadê a bolinha? Sempre perco a canetinha. É um grupamento do tipo cis, tá certo? Já o que seria o grupamento trans? O trans, os ligantes vão estar do lado diferente do plano espacial. Então, ó, voltando à mesma vibezinha que eu desenhei aqui, tá a bolinha do carbono, aqui a ligação, né? Aqui a ligação dupla, né? A outra bolinha do carbono e aqui o plano cortando, ó. Então, o trans seria assim, ó. Um radical tá de um lado e o outro tá do outro. Tá em planos opostos, tá certo? Eles estão em planos opostos. E isso, gente, interfere inclusive na polaridade de uma molécula. Tu acredita nisso? Mas ele interfere sim. Então, olha só, olha o caso aí. A mesma molécula que eu mostrei anteriormente, eu vou passar o plano aqui, ó. Deixa eu achar a caneta que eu estou perdendo ela. Ó, tá vendo aqui o plano? Faz conta que é o plano. Esse lado de cá tá oposto ao lado de cá, ó. Tá vendo? Então, eles têm planos opostos. Tá certo aí, pessoal? Então, dando continuidade, a nomenclatura dos compostos cis e trans, tá certo? Pelo fato dele fazer uma isomeria cis-trans, eles recebem uma classificação diferenciada no nome, que é para você saber que ele é cis ou trans, senão você fica sem saber, tá? Por exemplo, a gente quando está no começo do segundo ano, que vai mostrar a nomenclatura de hidrocarbonetos,
a gente costuma desenhar assim o buteno 2. Só bota lá o buteno 2, que seria, no desenho seria isso aqui. Vamos colocar aqui. 1, 2, dupla ligação, 3, 4, pronto. Desenho assim. Só que aí não diz para você lá, até porque não tem necessidade de dizer naquela hora, se é cis-buteno 2 ou trans-buteno 2. Não tem como dizer ali, porque você não sabe o que é cis e trans ainda, né? Vai saber o que é hoje comigo. Então, esse tipo de molécula, dependendo da sua conformação geométrica, no mesmo ou em planos opostos, ele vai receber esse nome cis ou trans. Justamente isso que eu vou mostrar agora. Então, olha só. Lembra que a molécula, ela obedece ao nomezinho dela, amplia na tela, por favor, Aninha. Ela obedece o nome lá, prefixo eno, certo? Prefixo eno. Quando tem necessidade de dizer, a gente costuma dizer que é 1 carbono met, 2 et, 3 prop, 4 but, 5 pent, 6 hex. É aquela coisinha lá da química orgânica, lá do comecinho do ano, terceiro ano, lá do comecinho do ano. Quando tem necessidade, a gente ainda diz a posição dessa ligação dupla. No caso, se é buteno 2, a gente coloca aqui buteno, aí vai o traço 2, né? Aqui no caso, traço 2, traço 3. Vai depender muito de onde está a ligação dupla, não é isso? Quando a gente está falando de isomeria cis e trans, a gente tem que dizer se é cis ou é trans ainda. A gente ainda precisa dizer se ele é cis ou se ele é trans. E aí só faz colocar na frente dependendo da conformação que a questão, ou que o enunciado, ou que o exemplo traga para a gente. Beleza? Então, bora ver aí uns casos disso aí, certo? Então, temos aqui dois casos, por exemplo, por um acaso, do buteno 2. Olha só, acabei de falar nele, mas eu vou dar o mesmo exemplo para vocês. Deixa eu aqui me posicionar para escrever melhor, para vocês verem bem. Ó, tá vendo que eu mostrei aqui, ó? Nesse caso, eles estão no mesmo plano, ó. Aqui e aqui. Eles estão no mesmo plano. Aqui eu estou em planos diferentes, ó. Estou em planos diferentes. Um em cima, o outro está aqui embaixo, certo? Como é que ficaria o nome desse composto? Então vamos fazer a regra. 1, 2, 3, 4 carbonos. Prefixo para 4 carbonos é o but, certo? A ligação dupla está em qual carbono? Tanto faz contar direita e esquerda, como esquerda e direita, está no carbono número 2. Então, but 2. Como a ligação é dupla, o infixo é o en, é N. E aí do carboneto, O. Então, buteno. A diferença é que aqui ele ganhou o cis na frente. Por que se ganhou esse cis? Porque justamente os dois ligantes dele estão para o lado de cima, tá certo? Estão no mesmo plano. Tanto fazia se era acima ou baixo, tá? Mas enfim, estão no mesmo plano. Olha o caso de baixo. No caso de baixo, a gente tem aqui, ó, o plano passando no meio, né, como a gente já viu, e aqui os dois radicais em posições diferentes. Observa que agora o nome é o mesmo, mas ele só ganhou o nome trans-buteno 2, mas o nome continuou o mesmo, certo? Aí entra aquela questão das propriedades físico-químicas desse composto, certo? Então, pode variar aí ponto de fusão e ebulição, pode variar aí polaridade, solubilidade, força termomolecular, densidade, pode variar muita coisa aí pelo fato deles serem cis ou trans, tá certo? Teria que consultar aí uma tabela com essas grandezas físico-químicas, com essas propriedades físico-químicas para ver o que eles têm de diferente. Mas, por exemplo, se fossem isômeros de função como álcool e éter, eu saberia sem muita dificuldade que a ligação intermolecular entre eles seria diferente, já que o álcool ele faz ponto de hidrogênio e o éter faz dipolo permanente, como a gente chama. Certo, pessoal? Então aí vai depender bastante da propriedade de cada molécula, bem como também de sua massa molecular. Vale a pena lembrar que a massa molecular ela é importante aí nesses processos e nessas grandezas também. Vamos ver agora para o caso de moléculas cíclicas, tá certo? Em moléculas cíclicas, a coisa muda de figura, que é como eu tenho basicamente um ciclo alguma coisa. Aqui eu estou usando o ciclobutano como base. Mas, Bruno, vê só, tu acabou de falar para mim que a molécula tem que ter ligação dupla para fazer isso. E agora tu está mostrando uma molécula cíclica com final ano, ou seja, ela é um alcano.
como é que pode, Lardião? Mas é simples, gente. Lembra lá a isomeria de cadeia que um alceno, ele normalmente é isômero de um ciclano, porque eles têm a mesma fórmula geral, que é aquela formulinha aqui, cadê a canetinha, quando estou vendo ela aqui? CnH2n. Então, se você pegar o propeno, que é esse carinha aqui, ó, H2, 1H e aqui 3H, ele vai ter a mesma forma molecular que esse carinha aqui, ó, que é o ciclopropano, tá certo? Um alceno, ele sempre tem a mesma forma molecular que um ciclano. Por isso que o buteno e o ciclobutano são isômeros. Mas aí eu não estou falando só de um ciclobutano qualquer. Estou falando de um ciclano ramificado. E aí a gente precisa observar a ramificação. Se elas estiverem em planos opostos ou no mesmo plano, ela também terá a propriedade cis e trans. Tá certo aí, pessoal? Então, vou analisar aqui no caso que eu tenho o 1,2-dimetil, olha a caneta aqui, 1,2-dimetilciclobutano. Observa aí que cada parte que eu marquei é uma característica do nome, tá certo? Então, dimetil são dois metils, tá certo? Ciclo é porque é um composto de cadeia fechada, ciclo. But, porque esse ciclo tem 4 carbonos, tá certo? E an, porque as ligações são todas simples, certo? Bruno, por que uma ligação está mais escura do que a outra? Porque é a representação tridimensional da molécula, tá certo? Então, observa que os dois têm o mesmo nome, ambos são dimetilciclobutano, só que um é cis e o outro é trans. Por quê? Planos opostos. Bruno, cadê o plano que eu não estou vendo? Olha aqui, ó. O plano está aqui. Observa aqui o plano passando no meio da molécula. Estou passando com ele aí, certo? E você observa planos iguais. Aqui é o cis e aqui o planos opostos. Aqui, ó. Aqui é o trans. Que legal. Certo, pessoal? Então agora eu já sei que para a molécula fazer isomeria cis-trans, ou ela vai ter uma ligação dupla, ou ela será um ciclano ramificado, certo? E aí o que vai caracterizar ela ser cis ou trans é a posição nesse plano, certo? Mesmo plano cis e planos opostos trans. Para você lembrar disso na hora da prova, pode até fazer lá na hora do Enem, que o pessoal vai achar que você é meio doido, mas tá estudando. Tá lembrando, ó, cis, o dedinho aqui, ó o dedinho, ó o meu dedinho, o cis do mesmo lado, polegar do mesmo lado, e o trans, polegares em lados opostos, tá certo? Faz sempre isso, ó, para lembrar o que é cis e trans. Essa diquinha aqui já me salvou muitas vezes, inclusive em concurso. Beleza, pessoal? Ó, cis e trans. Só inverter os dedinhos, ó, cis e trans. Beleza? Vamos ver rapidinho mais uma parte. E aí, imagine agora, porque até então, ó, eu só tenho usado radicais iguais, não é isso? Radicais iguais, hidrogênio não é muito importante na história. Mas se agora o meu composto tivesse 4 ligantes diferentes na minha cadeia, como é que esse negócio, como é que esse babado ia ficar aí se ele tivesse 4 ligantes, hein, gente? Como é que seria isso? Então, para a gente também vão fazer isomeria cis-trans, porque eu tenho assimetria na molécula, obviamente, beleza? Só que aí eu não posso usar simplesmente o cis e o trans, porque aí quem é o mais importante? Quem são os maiores atômicos aí? Então a gente tem uma técnica específica para esses casos, onde meu composto ele tem ligantes bem distintos. E aí a gente vai utilizar, né, a regra do número atômico, ou seja, a gente vai avaliar o número atômico, o Z, para cada situação. Mas isso aí é um momento para você aprofundar depois com o seu professor. E agora, por hoje, eu vou ficando por aqui. Até o próximo momento, gente, e tchau!